Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Nossa convidada de hoje é Daniela Paiva Iabeta de Moraes, professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia. Daniela é bacharel em História pela UFRJ, mestre em História pela Unirio e doutora em História pela UF. Desde 2005, pesquisa processos de certificação, titulação e educação em comunidades remanescentes de Quilombo. Faz parte do Laboratório de História Oral em Imagem, LABOI, da UF, e atualmente atua no Núcleo de História Pública da Amazônia, trabalhando também na atualização do Atlas Quilombola, um portal de divulgação científica sobre remanescentes de Quilombo, vinculado ao projeto Territórios Quilombola. Desde 2020, atua no projeto de extensão Amazônia em Quarentena e assina mensalmente a coluna Opinião do Observatório Quilombola. É sobre suas práticas de história pública, sobretudo aquelas referentes ao universo dos remanescentes de quilombos e da história pública da Amazônia, que Daniela Iabeta vem conversar conosco hoje. Muito obrigada, Daniela, por sua participação neste projeto. Você poderia nos falar sobre seu projeto em História Pública Amazônia em Quarentena? Bom, sobre o projeto Amazônia em Quarentena, a ideia do Amazônia em Quarentena é do historiador Jefferson Rodrigues, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Oeste do Pará, lá em Santarém. Foi no final de março de 2020, poucas semanas depois da gente saber que se tratava de uma pandemia, ele me ligou e propôs: Dani, vamos fazer pequenos registros de como os professores aqui na região da Amazônia estão vivendo essa experiência de isolamento social e de enfrentamento à Covid. Eu, na hora, topei. E a gente começou a gravar depoimentos que eram de 15, 20 minutos. Só que aí a rota foi saindo um pouco dessa região da Amazônia. A gente foi conversando com gente de Salvador, Minas Gerais, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Guiné-Bissau. E o tempo das entrevistas também foi aumentando cada vez mais, para 30, 40 minutos, né? Na medida também que a própria pandemia ia aumentando cada vez mais. Foi nesse momento que eu pensei em transformar esse material, essa atividade, em um projeto de extensão. Pouco antes da pandemia, né, eu tinha institucionalizado o Núcleo de História Pública da Amazônia, NUPAM, que é vinculado ao Departamento de História aqui da Universidade Federal de Rondônia, onde eu estou, em Porto Velho. E o NUPAM, ele foi criado, institucionalizado e ficou parado, porque eu inicialmente tinha pensado outras coisas para ele, mas aí veio a pandemia e eu não sabia o que fazer, né? Então, diante da atividade do Amazônia em Quarentena, eu percebi que era então a possibilidade de juntar as duas coisas. Foi nesse momento que o Jefferson saiu, ele foi tocar outros compromissos em Santarém, mas continua sendo um grande parceiro nosso, e quem entrou foi a historiadora Kátia Sanfelice, professora do Departamento de Ciências da Educação, também da Universidade Federal de Rondônia, só que de Ariquemes, né, um município vizinho aqui de Porto Velho. Além da Kátia, o meu colega de departamento, o historiador Rogério Sávio Link, também entrou com o compromisso de transformar esses registros numa publicação, de trabalhar com a gente na organização de um e-book com esses depoimentos. E foi nesse momento também que eu percebi que a gente tinha a possibilidade de realizar pelo menos 3 circuitos de registros de depoimentos sobre essa experiência de enfrentamento e isolamento, né?
um primeiro circuito de Rondônia, um circuito nacional e um circuito internacional. O circuito de Rondônia contou muito com a ajuda da Kátia, que já trabalha com pesquisas sobre o estado há bastante tempo, e a gente conseguiu depoimentos em 10 municípios: Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena, Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Costa Marques e Guajará-Mirim. São registros de conversas com professores da Universidade Federal de Rondônia, do Instituto Federal de Rondônia, mas também de alunos, quilombolas, professores do ensino básico, da rede pública e particular. Esse circuito foi finalizado em agosto de 2020, muito antes do colapso na saúde que Rondônia enfrentou em janeiro de 2021. Sobre o circuito internacional, ele também foi composto por 10 depoimentos de brasileiros e estrangeiros de diferentes áreas e profissões que vivem na Bolívia, Chile, Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Guiné-Bissau, Espanha, Japão e Rússia. Nós também encerramos esse circuito em janeiro de 2021. Agora a gente tem que terminar o circuito nacional, a gente tem já alguns estados feitos, mas falta bastante. Sobre os roteiros dessas entrevistas, eles mudam o tempo todo, depende muito do que está acontecendo, e eu não consigo me manter isenta. Eu acho que é uma coisa que me deixa muito agoniada, eu tento me controlar, mas é muito difícil, na medida em que eu também estou sozinha há 15 meses agora, né, sem família, amigos, numa cidade que fica a mais de 3.000 quilômetros de distância da minha casa. Então, também era uma coisa que eu não contava que fosse acontecer. Mas a gente já finalizou a transcrição dos depoimentos sobre Rondônia e os vídeos estão todos disponíveis no nosso canal Nuhpan, Nuhpan, Unir, no YouTube. Você tem dedicado suas pesquisas aos quilombos contemporâneos. Poderia nos falar sobre suas pesquisas, suas fontes e os projetos que desenvolve acerca da temática? Bem, eu tenho trabalhado com remanescentes de quilombo desde 2005, quando eu comecei a estagiar em Coenonia no projeto EBE Territórios Negros. Era um trabalho muito voltado para a questão da garantia dos territórios dessas comunidades. Foi nesse mesmo ano que eu conheci a comunidade remanescente de quilombo da Ilha da Marambaia, que fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e a partir dos encontros que a gente realizava lá na comunidade, eu fui me interessando cada vez mais sobre as histórias que os quilombolas contavam sobre o tráfico ilegal de africanos escravizados que desembarcavam na ilha, histórias que remontam ao século XIX, e também sobre o conflito no tempo presente, que envolvia ações de reintegração de posse que eram impetradas pela União Federal contra os moradores, acusando os moradores de serem invasores do território, quando na verdade eu ouvia daquelas famílias que elas viviam ali há várias gerações. Bom, a partir daí eu fiz o meu mestrado. No mestrado eu pesquisei sobre a atuação da Auditoria Geral da Marinha no julgamento sobre a liberdade dos africanos apreendidos na Ilha da Marambaia entre os anos de 1850 e 1851. Uma pesquisa que foi orientada pela Keila Greenberg, na Unirio, e no doutorado que eu fiz na UF com a Hebe Matos, o meu interesse foi tentar entender como que a partir desse conflito no tempo presente, envolvendo que a comunidade vivenciava, né, com a União Federal e com a Marinha, aqueles sujeitos vão se organizar politicamente, né, vão criar uma associação, construir rede de apoio dentro do município de Mangaratiba, mas no estado do Rio, fora do Rio, internacionalmente, como que eles vão articulando esses diferentes agentes e instituições e como que a memória relacionada à experiência da escravidão e do tráfico ilegal de africanos escravizados vai ser importante para eles se declararem remanescentes de quilombo, acionando o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988, que garante o território aos remanescentes de quilombo. Era nisso que eu estava interessada.
Depois da tese de doutorado, eu fui trabalhar num projeto chamado Apoio ao Fortalecimento Político e Protagonismo das Comunidades Quilombolas do Rio de Janeiro. Um projeto que foi feito por Koinonia em parceria com a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Rio de Janeiro, a AQLERJ, e foi financiado na época pela CEPIR. Um dos produtos desse projeto foi a elaboração do Atlas Quilombola. O Atlas Quilombola ele foi idealizado pela historiadora Ana Gualberto e pela bibliotecária Andréia Oliveira, ambas de Koinonia também. Num primeiro momento, quando a gente lançou o Atlas em 2014, ele apresentou um mapeamento das comunidades remanescentes só do estado do Rio, porque era esse o objetivo do projeto. E já nesse momento, ele também apresentou alguns verbetes que foram feitos sobre essas comunidades. Eu participei, inclusive, da redação de alguns desses verbetes. Depois que o financiamento acabou, a Andréia abriu o mapeamento para todo o Brasil, sozinha, sem contar com nenhum financiamento. Ela acionou uma rede de voluntários e foi lançando no site do Atlas Quilombola as comunidades que estavam certificadas pela Fundação Cultural Palmares, as que já eram tituladas, e ela foi até além. Ela foi em busca de comunidades que estavam em processo de certificação. Mas em 2015 esse projeto parou e desde então eu venho conversando, desde que eu cheguei aqui em Rondônia, eu venho conversando com Koinonia para a gente retomar o trabalho no Atlas, mas isso só foi possível, por incrível que pareça, durante a pandemia. E a gente volta a uma parceria em julho de 2020, dessa vez uma parceria entre o NUPAM, o Núcleo de História Pública da Amazônia, e Koinonia. Desse momento em diante, eu sou a responsável por atualizar as comunidades certificadas nos estados e ir em busca dos verbetes. Eu já consegui atualizar os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia e Tocantins. Estou para fechar a Bahia, que tem mais de 400 comunidades, e recebi alguns verbetes que já foram lançados sobre esses estados que eu também falei. E agora é um trabalho enorme, a gente tem mais de 3.000 comunidades certificadas e é um trabalho que eu tenho consciência de que eu nunca vou conseguir fazer sozinha e eu conto com a colaboração. Inclusive deixo aqui, quem quiser escrever, mandar verbete para a gente, é só entrar em contato comigo ou escrever para o e-mail nupanunir@gmail.com, nupan, Nuhpam, unir. Mas também podem me acionar nas redes sociais, que a gente tem ISSN de publicação, tudo certinho. Além disso, ao chegar aqui em Rondônia, eu fui logo conhecer a comunidade remanescente de Quilombo do Forte Príncipe da Beira, que fica no município de Costa Marques. Uma comunidade que, assim como a Marambaia, no Rio de Janeiro, e Rio dos Macacos, na Bahia, que tiveram conflitos com a Marinha, as comunidades de Alcântara, no Maranhão, que vivem conflitos com a aeronáutica, os quilombolas do Forte Príncipe da Beira, eles lutam pela titulação do território, um conflito que se dá com o Exército Brasileiro. Esses são os casos onde as comunidades disputam com as Forças Armadas a garantia do território cedido pela União. Então, apesar de ter mais quilombos aqui em Rondônia, eu fui direto conhecer o Forte Príncipe da Beira. E além disso, meu avô serviu no forte na década de 40 e foi lá que ele conheceu a minha avó boliviana, que vivia na outra margem do Guaporé, no território boliviano, onde o meu bisavô trabalhava com a borracha. Então, foi também um movimento em busca de conhecer essa parte da história da minha família. Bom, quando eu comecei a conversar com os quilombolas do forte, assim como a Marambaia, me levou para o tráfico ilegal de africanos escravizados no século XIX, os quilombolas do Forte Príncipe da Beira me levaram para o século XVIII, para as disputas pelas fronteiras entre Portugal e Espanha aqui nas Américas. Então é um desafio que eu acho que eu vou demorar também para dar conta. Qual a importância da pesquisa e da difusão do conhecimento sobre os quilombos no tempo presente para pensarmos as relações étnico-raciais no Brasil?
Eu acho que é uma questão que vai muito além da história, como campo de estudo específico. Acho que envolve antropologia, direito, educação, sociologia, geografia. Sempre vi quilombo como um tema transversal. Acho que um grande exemplo que a gente pode citar agora é o sucesso do livro do Itamar Vieira Júnior, né, O Torto Arado, um livro que eu não parei de chorar em nenhum minuto no terceiro capítulo. É impressionante o trabalho dele. E acho que a gente também precisa lembrar que muitos quilombolas estão na academia pesquisando e produzindo conhecimento. No Atlas Quilombola, a gente contou com verbetes da Gessiane Ambrósio, que é doutora em educação, que fez um trabalho belíssimo sobre a Escola Quilombola de Caveira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela é a quilombola da Rasa, né, uma comunidade localizada em Búzios, no Rio também. E a gente também contou com a Edizera Rosa, da comunidade de Coitinho, em Paconé, no Mato Grosso. Então, a gente também precisa olhar para esses trabalhos, né? E além desses trabalhos na universidade, a gente também tem outras iniciativas, como, eu vou citar os mais recentes, né? O livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas, que foi organizado pela Selma Dealdina dos Santos, que é secretária executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a CONAC, que completou 25 anos de criação agora, em 2021. Então, eu acho que são apenas alguns exemplos que eu posso deixar aqui. Por fim, quais os desafios e possibilidades de pensar uma história pública da região amazônica? Eu acho que essa é a questão mais difícil de responder, porque eu comecei a trabalhar com o Núcleo de História Pública da Amazônia durante a pandemia, né? Então, eu acho que entre as duas iniciativas que eu relatei aqui, que é o Atlas Quilombola, né, que eu trouxe do que já estava sendo feito no Rio, e o Amazônia em Quarentena, que surgiu no momento da pandemia, eu acho que o que mais vai mostrar a região amazônica é o Circuito de Rondônia, que eu contei muito com a ajuda da Kátia. Além disso, eu confesso que eu ainda não sei como que eu vou fazer. Eu vejo que é um local que tem um potencial incrível, né? Mas que também exige diferentes regras de abordagem, de aproximação, de registro. Não é tão simples como pegar o que eu fazia no Rio e trazer para cá. Então, eu acho que os resultados vão aparecer e, com o tempo, eu vou aprendendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela, pela sua entrevista nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.